pessoas, tudo bom com vocês? Seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre política. Mas não é sobre política, é sobre empatia. Mas também não é sobre empatia, porque é sobre privilégio. Eu vou tentar ligar esses 3 pontos em 5 minutos. Não vai dar, esse vídeo vai estar com 15 minutos, que a gente sabe. Estão chegando as nossas eleições, a gente sabe como está sendo um momento conturbado no nosso país. Tá tendo briga no grupo da família, no grupo da faculdade, na rua, em tudo quanto é lugar. E o Brasil está vivendo um grande fato histórico por semana, mais ou menos. E a nossa democracia, a gente já não sabe muito bem o que é esse bolo todo. E uma coisa que eu pensei muito nessas últimas semanas foi em como a gente nunca conversa. A gente sempre tem 2 pontos gritando. E quando a gente grita muito um com o outro, ninguém se ouve, não é mesmo? Aí eu lembrei de empatia. Como a gente conhece pouco o lado da outra pessoa. Como a gente se coloca pouco no lugar do outro. E aí eu lembrei de privilégios. Eu comecei a praticar muito mais a minha empatia quando eu reconheci os meus privilégios. Quando eu olhei primeiro pro meu umbigo e eu vi o que eu tinha que a outra pessoa não tinha. Você já parou pra pensar nisso? Que você saber ler é um privilégio, você ter passado da 4ª série é um privilégio, você ter ido à escola é um privilégio, se você foi para uma escola particular é um privilégio muito maior. E o nosso privilégio é sempre algo que a gente tenta defender. A gente não precisa defender tanto o nosso privilégio assim, a gente precisa só saber que ele existe e que tem uma outra pontinha ali que não teve esse mesmo acesso, que não teve essa mesma oportunidade. Então hoje eu trouxe para vocês 5 livros para vocês conhecerem essa outra ponta. 5 livros que talvez seja de uma situação completamente diferente do que você vive, do que você conhece, pra gente se colocar mais no lugar do outro. Para em momentos como eleições, política, almoço de domingo da família que também rola, a gente conseguir conversar. E a gente não precisar ficar gritando com as pessoas e as pessoas gritando com a gente e a gente nunca se entender. O primeiro desses livros é o 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. Esse livro aqui tem um personagem LGBT, tem mais que o personagem LGBT, inclusive. É um livro de romance, é um livro jovem adulto, mas eu quero falar desse livro aqui principalmente porque mostra a relação entre a religião e as pessoas. A mãe do nosso personagem é uma pessoa muito religiosa. E é muito engraçado a gente ver em 1 Milhão de Finais Felizes como a religião é algo que te liberta, mas também pode te aprisionar muito. Foi um ponto que me tocou muito nesse livro, a gente ter esses personagens que estão em pé de guerra ali com a igreja, com a religião, com a fé, com Deus, e que não sabem se esses pontos eles estão interligados ou não, mas eles estão tentando descobrir. E ao mesmo tempo a gente tem esse debate sobre família, o que é família, o que é esse acolhimento, o que é esse amor. Então 1 Milhão de Finais Felizes, além de ser um livro divertido e surpreendente, super fofo, é um livro que te mostra como tudo que é extremo, ele é um pouquinho ruim. E como a religião, principalmente, é algo que te conforta, mas que também te dói. Pode doer em outra pessoa. Pra gente parar pra pensar nisso, é muito legal. Pra você conhecer personagens LGBT, uma cultura LGBT, um autor LGBT, é sensacional também. Não só 1 Milhão de Finais Felizes, mas a gente tem uma galera aí LGBT escrevendo sobre gays, lésbicas, bis, trans e tudo mais. E é sempre bom a gente buscar esse tipo de livro aqui. O próximo livro que eu vou falar pra vocês, eu tenho certeza que vocês já sabem que ele ia estar nessa lista. Que é O Ódio que Você Semeia. Esse livro aqui, ele é um soco no estômago, bem forte. Você termina ele e você não consegue, você não sai dele ainda. Se passa nos Estados Unidos, mas muda Estados Unidos pro Brasil, gente, que vai dar certíssimo. E fala muito sobre a comunidade negra, sobre os movimentos negros, preconceito, violência, sobre o subúrbio, a favela, o gueto. E sobre como raça e cor de pele ainda é uma questão que a gente não tá nem perto de entender, que a gente não tá nem perto de solucionar. E como essas pessoas estão lutando diariamente para continuarem vivas. É muito doido você parar pra pensar nisso. É muito doido você, pessoa branca, parar pra pensar que você nunca passou por essa situação pela cor da sua pele. Também é um livro jovem adulto, também é um livro que tem muitas coisas legais aqui dentro e tudo mais. Só que ele é um livro que ele não veio pro mundo de bobeira. Ele não veio pro mundo pra ser um livrinho bobinho, nananana.
Esse livro aqui é um dos clássicos que a gente vai ver daqui 50 anos. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Então, se você é negro, lê esse livro. Se você é branco, puta que pariu, lê esse livro aqui. O próximo livro é pra gente entender um pouco mais sobre as mulheres e sobre a luta das mulheres e sobre como tem uma mulherada foda aí que a gente não tá enxergando. Existem vários livros desse tipo, Sejamos Todos Feministas, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, O Feminismo para Todos. Então, a gente tá felizmente vivendo uma época em que a gente consegue ter literatura sobre feminismo, que é muito legal. Mas eu selecionei esse livro aqui, que é Lute Como Uma Garota, 60 Feministas que Mudaram o Mundo, pra gente falar de pessoas reais, pra gente... Não que os outros livros não sejam sobre mulheres reais, mas eu acho que esse livro aqui, ele dá um bom parâmetro do que é a luta feminista em diversas áreas. É um bom livro para tirar principalmente esse aspecto negativo do feminismo. Que feminismo é uma mulherada que não se depila, que tá na rua com os peitos de fora, gritando, né? A gente sabe que o feminismo não é isso, mas a gente tem muito medo de conversar sobre feminismo. Então, esse livro aqui é um bom livro para dizer assim, teve fulaninha fez isso e por isso que ela é uma feminista, por isso que ela tá na luta feminista. Vai falar sobre mulheres na política, artistas plásticas, escritoras, assim, são 60 mulheres. Então fala sobre mulheres em diversos segmentos, em diversos campos. E é um ótimo livro para você conhecer tanto essa mulherada e tanto história e também um pouquinho do movimento. O próximo livro eu não sei muito bem se eu vou conseguir me fazer entender por que ele tá nessa lista. Eu escolhi No Seu Pescoço, da Chimamanda, porque a gente tá vivendo uma onda de... Não sei se é uma onda, acho que talvez agora eu estou falando um pouquinho de bobagem. Nós temos muito imigrantes aqui no Brasil. E esse livro aqui é um bom livro pra gente entender o que é ser uma pessoa em outro país, o que é você deixar a sua terra para um lugar novo, você abandonar tudo que você conhece, muitas vezes a sua família, seus amigos, a sua casa e cair de paraquedas num lugar completamente novo que nem sempre vai te aceitar tão bem. São 12 contos, todos eles têm personagens africanos e muitos deles são personagens africanos que vieram para a América. Então é um bom livro para você ver várias e várias situaçõezinhas assim. Tanto o imigrante que deu certo, show de bola, tanto o imigrante que veio para estudar, quanto o imigrante que veio e sofreu um preconceito gigantesco. Acho que é um bom livro para a gente começar a discutir essa questão de pessoas de outros países no nosso país. E o último livro que eu não escolhi pra gente entender nenhuma minoria, mas eu escolhi pra gente ver qual pode ser o nosso futuro, que é O Conto da Aia. O Conto da Aia foi um livro que me fez pensar muito em privilégios, já que nós estamos falando disso. Como o direito de ir e vir, o direito de eu falar o que quiser, o direito de eu poder vir aqui na internet e falar sobre o que eu quiser, como a gente é muito privilegiado por ter esse tipo de coisa. E como a nossa sociedade vai pro lixo se a gente perde esse direito. O Conto da Aia é uma distopia, mas é uma distopia que tá um passinho dali da gente, tá ligado? É uma distopia que, assim, daqui a pouquinho a gente tá vivendo isso daqui. Fala muito sobre abuso, sobre violência contra as mulheres, principalmente, mas é um livro que mostra essa sociedade que tá totalmente desestruturada, que os valores foram completamente invertidos e que você perdeu o direito de ser você. Você perdeu o direito de ser uma pessoa. Agora você é um produto para alguém. E eu acho que é muito difícil você engolir, principalmente por causa disso, porque é uma distopia que tá muito perto da gente. Acho que a gente se dói um pouco mais quando não é uma distopia, jogos vorazes, universo completamente diferente, né? Isso daqui, gente, tá um passinho da gente. Então, acho que a gente pensa um pouquinho mais quando isso acontece. E tirando esses 5 livros, galera, procurem autores mulheres, autores negros, autores gays e lésbicas e trans e quadrinistas e coisas do Brasil. Comecem a entender o Brasil, vamos começar a entender a nossa história, entender a nossa democracia, entender o nosso sistema de governo. Vamos começar a discutir sobre política, mas assim, pé no chão, sem um gritar de uma ponta e outro gritar da outra, porque quando a gente grita muito e ouve pouco,
alguma coisa está errada. Então me deixa aqui nos comentários quais outros livros também são ótimos e que mostram outros pontos de vista da nossa sociedade, pra gente rever nossos privilégios, pra gente praticar mais a nossa empatia e pra gente conseguir conversar um pouquinho mais e não gritar tanto, né? Que no grito a gente nunca vai se entender. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me siga nas redes sociais pra gente continuar conversando sobre livrinhos. A gente se vê por aí. Um beijo.